Macapá que hoje o senhor enxerga é aquela mesma que o senhor sonhou há 40 anos Há atrás? 40 anos, perfeitamente. Aquela Macapá que eu sonhava, ela é a Macapá de hoje. Uma carta escrita à mão para o futuro. Cuidem da nossa cidade, amem a nossa cidade. Nos festejos, nas celebrações, dentro da área quilombola, no centro da cidade, entre o rico, entre o pobre, entre o branco, entre o negro, que ladrão não pode faltar? Aonde tu vai, rapaz, por esses caminhos sozinho? No programa Equinócio Verdade de hoje, nós vamos falar sobre a história de Macapá, que completa 267 anos. O surgimento, o povoado, a vila, o município, a fé que une esse povo. Quais foram os desafios enfrentados durante o domínio da coroa portuguesa? Quando nos tornamos independentes? A história contada por quem viveu os fatos, por quem pesquisa a história. É o que você confere a partir de agora no Equinócio Verdade, que está no ar. De acordo com dados do IBGE de 2024, a população estimada de Macapá, a capital do Amapá, era de 487.200 pessoas. Em 2022, a população do município era de 442.933 habitantes. Um dia conhecida como Cidade Joia da Amazônia, Macapá, antes de ser assim chamada, recebeu 2 nomes. Foi batizada de Adelantado de Nueva Andaluzia em 1544 pelo então rei da Espanha, Carlos V, e recebeu mais tarde, na época de sua fundação, o nome de Vila de São José de Macapá. O povoado surgiu em torno de um destacamento militar erguido estrategicamente no delta do rio Amazonas. Em 1738, o destacamento militar de Macapá ele vai ser fundado com o objetivo de proteger essas terras que anteriormente, eram conhecidas como Terra da Costa do Cabo Norte. Era uma capitania. Em 1637, a capitania da Costa do Cabo Norte foi fundada pelo governo espanhol, mas ela foi doada a Bento Maciel Parente. De lá para cá, nós tivemos todo um processo de invasões estrangeiras na região do Cabo Norte, que estava sob possessão portuguesa, mas em terras espanholas, segundo o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América naquele contexto. Então, franceses, holandeses, ingleses se instalaram onde hoje é o Platô das Guianas e ali fixaram, as suas bases de exploração e de invasões. Esse contexto de invasões permitiu com que os portugueses começassem a olhar para essa área estratégica com mais preocupação. E o destacamento militar de Macapá, fundado em 1738, ele começou a ser visto pelo rei, que na época era Dom João V, como uma área estratégica e possivelmente de ocupação da região que hoje nós compreendemos como Amazônia. Então, 20 anos se passaram, de 1738 até 1758. O rei morre em 1750, assume um novo rei, que é Dom José, e esse Dom José vai nomear o Marquês de Pombal como seu fiel ministro. O Marquês de Pombal faz um mapeamento da situação econômica de Portugal e percebe que Portugal está vivendo uma crise econômica. Nesse contexto, os olhares do Estado português vão se voltar cada vez mais para as riquezas do Brasil.
É aí que é criada a política pombalina, é aí que é criado o estado do Grão-Pará e Maranhão, e para esse estado o Pombal nomeou seu irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que começa a visitar o povoado de Macapá, né, em 1751, e começa a observar a necessidade de elevar esse povoado à categoria de vila. Então, 4 de fevereiro de 1758 é o ano da elevação do povoado de Macapá à categoria de vila. Então, a vila é fundada nesse contexto em 1758. Em 1759, começa a construção dessa igreja, que é a igreja de São José de Macapá, que é inaugurada em 61. Esse aqui é o prédio histórico mais antigo que a gente tem? Mais antigo. A obra começou em 1759. Em 61, 6 de março de 1761, ela ficou pronta. É claro que dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto político, existiu uma ocupação aqui provocada pela necessidade do Estado português, a vinda de famílias açorianas. Existia um padre já no contexto da Companhia de Jesus. Então, a igreja é fundada, né, porque ela também faz parte de um complexo político da fundação da vila. A vila, por necessidade de Portugal, tem que ter um pelourinho, uma Câmara Municipal e uma igreja matriz. Então, a Câmara é onde hoje fica a Biblioteca Ilse Lacerda, Que está aqui ao nosso lado. está aqui ao nosso lado, hoje é a biblioteca. A igreja aqui atrás, né? E o pelourinho, segundo a planta de João Grönfeldt, existe uma diferença. O pelourinho deveria ser construído na frente da praça da igreja, mas existe uma indicação nessa planta que ele foi construído lá na praça onde é a Praça do Barão. Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. Existe uma indicação dentro de uma planta que foi projetada em 1761. Teria fugido do padrão original. Fugido do padrão original. Para quem não sabe, o pelourinho, ele é um símbolo de poder do Estado português, porque o pelourinho ele é o tronco de açoitamento de escravizados e pessoas, vamos dizer assim, politicamente incorretas. Então, o pelourinho ele tem que estar na Praça Central, na hora do castigo, para mostrar a força do Estado. Os moradores da vila têm que assistir, presenciar aquele castigo como forma de poder, como forma de controle social. Era aqueles que se opunham à lei que era regida à época. Exatamente. Muitas pessoas desconhecem capítulos importantes da história, mas aqui na igreja de São José de Macapá, a primeira edificação, a mais antiga, nós temos personalidades sepultadas como o capitão Alexandre Antônio Rola e também Dom José Maritano, que foi bispo de Macapá. Esse é um costume que vem ao longo da época. Por que essas pessoas eram sepultadas dentro da igreja? A Igreja Católica, ela tem uma tradição de enterrar as personalidades dentro do próprio templo católico. Antes não existiam os cemitérios, então ela enterrava as pessoas dentro da própria igreja. Com o passar dos anos, começou a diminuir, porque começou o surgimento dos cemitérios, as pessoas comuns eram enterradas no cemitério e as personalidades da própria igreja, as personalidades políticas, elas continuaram sendo enterradas dentro da igreja. Aqui eu tenho o Alexandre Antônio Rola, né, que foi sepultado aqui em 1880, no século XIX, que ainda mantém essa tradição. Então é comum nas igrejas que já tem mais de séculos ter, na verdade, sepultamento dentro desses templos. São curiosidades de Macapá, da nossa história. No próximo bloco, a construção da Fortaleza de São José de Macapá e a criação do ex-território federal do Amapá. É já já.
Um dos principais símbolos de Macapá e do estado do Amapá, a Fortaleza de São José foi construída entre 1764 e 1782. O projeto de autoria do engenheiro Henrique Antônio Galúcio foi inspirado em um modelo do engenheiro militar francês Sébastien Leprest, Marquês de Vauban. Foi erguido pelas mãos de negros e índios, escravos da colonização portuguesa. Ao lado da fortificação militar, surge um importante instrumento de infraestrutura e locomoção da população. Nós temos ali próximo à Fortaleza de São José de Macapá, essa área que é tida como esse ponto principal de navegação, da chegada das embarcações. Nós vivemos também alinhados, associados a esse início da instalação da vila, também essa questão da navegação, Marcelo. Porque existia, ao lado da Fortaleza de São José, uma entrada do Rio Amazonas chamada de Doca da Fortaleza. A Doca da Fortaleza era onde chegavam as embarcações, né, que eram chamadas de regatões. Os regatões, eles eram embarcações, eram regatas grandes, por isso regatão, e vinham abastecidas de mercadorias externas. E isso abastecia a vila inicialmente. Depois dessa tradição, já na década de 40, quando o Amapá passou a ser território, nós vamos ter ali o Trapiche Eliezer Levi, que vai fazer essa função de abastecimento. As mercadorias vão chegar até o Trapiche Eliezer Levi e vão ser levadas para o mercado central, que vai ser inaugurado 10 anos depois que o território é fundado. Então, o território é fundado em 43, o mercado central é fundado em 53, no mesmo dia, na mesma data, 13 de setembro de 1943 é o território, 13 de setembro de 1953 é o mercado central. Então, a função inicial de abastecimento é a Doca da Fortaleza. Hoje a Fortaleza de São José, a sua lateral, lado esquerdo, ela foi aterrada. Existe uma praça, né, onde se pratica ali shows, né? Até o que é o chamado anfiteatro. Até o Banco do Brasil ali, toda aquela área era alagada, onde dava início ao canal da Mendonça Júnior, né? Mas hoje é aterrado, mas a Doca da Fortaleza tinha essa função em que pescadores, né, pessoas de comunidades ribeirinhas, embarcações como eram os regatões, chegavam com as mercadorias para distribuir, vender e comercializar para os moradores da vila. Em 13 de setembro de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, o então presidente da República, Getúlio Vargas, assinou o Decreto-Lei, criando 5 novos territórios federais, entre eles o do Amapá. Vargas também indicou o município homônimo, Amapá, para ser a capital do território. Empossado o primeiro governador, o capitão Janari Gentil Nunes preferiu estabelecer a capital em Macapá, devido à sua posição estratégica no delta do Rio Amazonas, onde já estava construída a imponente fortaleza de São José de Macapá. E não é que no meio dessa história da capital amapaense, nós encontramos a história de uma paraense de 106 anos, que resolveu fincar aqui suas raízes. Maria de Nazaré Gomes de Souza, a tia Dedé, nasceu em 28 de janeiro de 1919. Aqui são netos, filhos, bisnetos, trinetos, 5 gerações pelo menos. A tia Dedé, hoje ela está completando 106 anos. Já às vésperas do aniversário de Macapá de 267 anos. A Jesuína acompanhou por muito tempo, está acompanhando, na verdade, até hoje, já nos 106 anos da tia Dedé, uma história de longevidade que já dura mais de um século, né? Com certeza, verdade. De onde é que vem toda essa vitalidade aí? Lá das Ilhas do Pará, do Rio Tambaqui da Conceição, município de Afuá, né? Sim, com certeza. Eu creio que da natureza, né? Porque ali onde ela viveu e eu também nasci, me criei, a gente tinha o quê? O açaí, o peixe da maré, o camarão, então tudo era muito natural, né? Então a gente, com certeza, eu acho que essa vitalidade veio tudo de lá, né? Eu acho que a fé também, porque a tia Dedé é uma pessoa assim muito forte, né? De muita fé.
E não é que a tia Dedé resolveu falar com orgulho sobre a sua profissão de seringueira. Os 106 anos. Cortei seringa quando era solteira. Era. Cortou Cortei seringa. Cortou muita seringa? Cortei. quando era ficou solteira, desde solteira. E Me quando. casei. Ó, Fiquei cortando seringa. ó. E o marido? Cortava também. Cortava também. Senão a borracha cantava nele, né? Não tem como falar em Macapá bela, bonita, em riqueza, se a gente não cuidar do maior patrimônio hídrico que nós temos, que é o Rio Amazonas. A Sandra e a Deusilene integram um projeto que cuida da nossa sala, do nosso cartão de visitas principal. Sandra e Deusilene, como é que esse projeto tem buscado garantir que a gente possa ter uma orla limpa, uma orla bela e um Rio Amazonas, sobretudo, preservado? O projeto Rio Amazonas Limpo e Saudável, ele já tem 14 anos atuando na limpeza, preservação do majestoso Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o nosso maior patrimônio, a água é vital. E Macapá, banhada pelo Rio Amazonas, e nós, quanto comunidades, nós buscamos preservar, limpar e chamar a comunidade para vir manter o que é nosso, o nosso patrimônio, manter limpo. A gente precisa do majestoso Rio Amazonas. No último bloco, 40 anos depois, uma conversa com o primeiro prefeito eleito pelo voto popular na capital e o que pensa e planeja o atual gestor. Vamos conhecer ainda a trilha sonora de Macapá, o Mar Abaixo. É já já. A história de Macapá também passa pelo cenário político. Em 1985, houve a primeira eleição para o voto popular. Raimundo de Azevedo Costa foi o primeiro prefeito eleito na capital mapaense. Nascido em 1938, na região do Porto do Céu, o garoto, que por 2 mandatos foi vereador, se tornou o primeiro prefeito pelo voto direto, voto popular. Uma história que hoje contrasta com os 267 anos da capital mapaense. Azevedo Costa, muito obrigado por nos receber na sua casa. Há muito tempo ele quebra hoje também um silêncio, né? Mas hoje nos recebe aqui para contar um pouco dessa história. Qual é o sentimento de ter sido o primeiro prefeito eleito pelo voto direto? Primeiro eu quero lhe agradecer por você estar vindo aqui para fazer essa entrevista comigo, esse trabalho comigo. É muito importante para mim. O Amapá foi criado como território federal. Pará criou o Amapá como território federal. Então, depois de território federal, é que nós passamos à condição de Estado. E quando nós passamos à condição de Estado, foi criado a sua capital, Macapá. E eu fui, então, o primeiro prefeito eleito. Como foi fazer essa gestão do município, do então agora município de Macapá, como esse prefeito que vem pelo voto popular, mas que tem um desafio entre tantos? O senhor também foi o primeiro prefeito negro a assumir a capital. Isso foi um desafio? O senhor enfrentou muita dificuldade com relação a isso? Enfrentei muita dificuldade, realmente, muita dificuldade, principalmente pelos governadores. Eles faziam aquilo que era do acordo deles, a vontade deles, e eu, como o vereador, eu sempre combati esta posição dos governadores. E isso me dava cada vez mais credibilidade pela população, ao ponto de ser o primeiro prefeito eleito.
que é que o senhor colocou como prioridade no seu governo, nesse primeiro mandato como prefeito? Como é que o senhor enxergava a capital? Para onde queria se desenvolver? O que é que o senhor tinha como metas ali traçadas? Eu tinha como metas exatamente o que hoje eu presencio. Hoje presencio em Macapá, ou melhor, o Amapá, como um estado em desenvolvimento e Macapá como a capital que garante a posição e garante o bom trabalho da sua população. A Macapá que hoje o senhor enxerga é aquela mesma que o senhor sonhou há 40 anos atrás? Há 40 anos, perfeitamente. Aquela Macapá que eu sonhava, ela é a Macapá de hoje. E você hoje está me dando uma oportunidade de voltar a demonstrar à nossa população o quanto eu ainda desejo e gozo do prazer de viver na minha capital. Desde 1985, quando Raimundo de Azevedo Costa foi eleito, o primeiro prefeito eleito pelo voto popular, o voto direto, com 52% de aprovação à época, esse recorde só foi quebrado em 2024, quando Antônio Furlan se reelegeu prefeito de Macapá com uma aprovação superior a 85%. Momento histórico para a política do país, para a política macapaense, uma janela já de 40 anos, desde o primeiro prefeito eleito pelo voto popular até a sua reeleição. E hoje, nesse aniversário de Macapá, prefeito, como é que o senhor vê essa cronologia política sobre a nossa capital? E tendo esses dados históricos dos prefeitos que se elegeram aqui em Macapá. A gente sabe a importância de todos que nos antecederam e também do que fizemos nesse primeiro mandato, da filosofia de trabalho que implantamos e, mais do que isso, do reconhecimento e do acolhimento da nossa população, que nos deu, tanto aqui em Macapá quanto no Brasil, a maior votação percentual da história das capitais, com 85,08% dos votos. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade e faz com que a gente trabalhe cada vez mais. Como é que o senhor vê a cidade hoje, prefeito? Linda. Macapá é uma nova cidade, é uma capital hoje que tem um enfoque muito grande para o turismo, organizada, com uma mobilidade urbana melhor. As pessoas hoje gastam menos tempo se deslocando para o trabalho e com isso tem uma qualidade de vida melhor. Sobre perguntas e respostas rápidas, população. Aí vai ter uma divergência. Eu discordo dos dados do IBGE, pode até ficar chateados comigo, mas Macapá hoje 444 mil habitantes. A Sônia? Continuar trabalhando muito por Macapá. A família? É tudo. A educação? Uma obsessão da nossa gestão. A saúde? Saúde hoje, a melhor saúde do Brasil, as pesquisas mostram, é de Macapá. Uma carta escrita à mão para o futuro. Cuidem da nossa cidade, amem a nossa cidade. 267 anos de história, né? 267 anos de história, esse ano com um tema Tão Bom Te Amar. Reforçar o orgulho de ser macapaense, esse sentimento de pertencimento, esse cuidado pela cidade que nos dá as oportunidades, nos sustenta, nos dá alegria e onde nossos filhos são criados. Quarta geração de marabaixeiros, Elísia Congó fala com orgulho da principal identidade sonora dos macapaenses, amapaenses, o Marabaixo. O Marabaixo, por muito tempo, ele foi preservado, ele foi mantido por famílias e por bairro, que era Laguinho e a favela. O Marabaixo, por muito tempo, foi dançado e foi vivido por negros, por preto e por velho. Hoje, o Marabaixo é reconhecido como patrimônio material do Brasil. Isso foi muita ancestralidade, isso foi muita espiritualidade, isso foi muita força, isso foi muita luta, porque o negro, ele não consegue nada, ele conquista, tá? Então, conquista, lutas, persistência, resistência. Elísia, nos festejos, nas celebrações, dentro da área quilombola, no centro da cidade, entre o rico, entre o pobre, entre o branco, entre o negro, que ladrão não pode faltar?
Aonde tu vai, rapaz, por esses caminhos sozinho? Macapá. 267 anos da cidade banhada pelo rio Amazonas, que tem São José como seu protetor, imponente sobre a pedra do guindaste. Macapá, cortada pela linha do Equador, cidade de todas as raças, crenças, religiões, de uma gente trabalhadora e cheia de fé. Macapá, de um povo acolhedor. Aqui, os raios solares que surgem no horizonte, que iluminam o espelho d'água formado pelo gigante rio Amazonas, aquecem os corações e renovam a esperança em dias melhores. O Equinócio Verdade volta no próximo domingo. Um grande abraço. Até lá.